Oi gente, tudo bem? Eu sou a Ana Lu e eu vim trazer o fechamento das leituras de junho aqui pro canal. Se você viu a thumb e achou que o Kindle estaria representado por várias leituras, você está enganado. A thumb não era uma pegadinha. Eu li apenas 2 livros esse mês. Na verdade, eu concluí apenas 2 leituras porque no dia 20 de junho eu comecei um livro grande e um tanto ambicioso e eu ainda não terminei. Então, enfim, por apenas 2 leituras desse mês, vou falar bem rapidinho delas. E é isso. Bom, o primeiro livro que eu li no mês foi no Kindle, que foi As 7 Mortes de Evelyn Hardcastle. Também é um livro ambicioso que eu demorei bastante pra ler. E pra ajudar, eu estava em Curitiba, né, durante grande parte dessa leitura. Na verdade, eu comecei ela no avião, ainda no finalzinho de maio. E lá em Curitiba, né, eu acabo lendo menos, porque tô ali na casa da minha mãe, com a família por perto, acabo fazendo outras coisas. E o livro também não era tão fácil assim de deglutir. Ele é um livro que ele tem muitas idas e vindas, assim, muitas reviravoltas. Na história a gente acompanha uma alma, né, que acorda cada dia em um corpo diferente e tem o objetivo de solucionar o mistério da morte da Evelyn Hardcastle. Então ali a gente tem 7 mortes, né, porque ele tem 7 dias acordando cada dia num corpo diferente de uma pessoa que esteve envolvida na situação de sua morte pra tentar desvendar essa morte. O motivo disso a gente só vai saber lendo o livro e é um livro que fica então indo e voltando o tempo inteiro. A gente acompanha de diferentes pontos de vista a mesma cena várias vezes e fica enfim, um monte de coisa acontecendo o tempo todo. Eu demorei muito pra pegar o espírito do livro, entender o que estava acontecendo, então não era um livro assim que você pegava pra ler e você lia ali 3, 4 páginas rapidinho, né? Era um livro denso, então por isso eu acabei demorando bastante pra ler, mas é um livro bem interessante, bem diferente do convencional. Ele é o romance de estreia do autor, o Stuart Turton, e eu fico curiosa pra saber o que mais vem aí pela frente. Embora eu acho que esse livro tenha alguns probleminhas, não deixa de ser uma história um tanto interessante. Depois que eu acabei esse livro, eu li um livro que foi uma leitura bem rápida, que foi o Floradas na Serra, da Diná Silveira de Queiroz. Essa também é uma escritora brasileira que acabou sendo apagada na história, né? Eu nunca tinha ouvido o nome dela e, na verdade, ela é uma personagem bastante importante da nossa literatura. Ela foi a segunda mulher a ocupar a Academia Brasileira de Letras e ela ganhou o Prêmio Machado de Assis. Esse é o primeiro romance dela, ele foi publicado em 1939 e ele retrata um período de epidemia de tuberculose no Brasil. Aqui no livro a gente acompanha uma jovem, a Elsa, que tá subindo, né, na estrada de ferro para Campos do Jordão para ficar uma temporada hospedada numa pensão de meninas que estavam se recuperando de tuberculose. E ela tá indo pra lá muito angustiada porque recebeu o diagnóstico dessa doença, era praticamente uma sentença de morte. Se você tivesse sorte, você poderia sair curado disso. E ela tava indo então pra esse reduto, né, que eram as regiões mais arborizadas e de ar mais fresco, pra onde os doentes eram enviados pra tentar se recuperar. E ela tá então se despedindo da vida que ela conhece, da família dela, pra ficar nesse lugar. E aí ela vai mostrar pra gente, é uma narrativa em terceira pessoa, mas acaba tendo muito mais a ver com a Elsa, né? E a partir da história da Elsa, então a gente vai conhecendo a vida de várias outras pessoas que estão na mesma situação, também vivendo retiradas em Campos do Jordão por conta da doença. E a gente acaba conhecendo muito sobre o que acontecia nessa época, né? Sobre como eram as consultas, o que se esperava da doença, os preconceitos envolvidos. É um livro curto, mas que tem uma narrativa bastante leve, apesar de tratar de um assunto pesado, e que acaba trazendo muita coisa, muitas análises, inclusive políticas e sociais, do que se passava na época. Eu gostei bastante de ler, eu já tô bastante curiosa pra ler a outra obra da Diná, que também foi publicada pela editora Instante, que é A Muralha, que inclusive virou novela, né, aqui no Brasil, mas da qual eu não sei nada. Só tô muito curiosa mesmo, porque eu gostei muito dessa leitura aqui. E aí, depois desse livro, eu comecei, então, o outro livro que eu passei grande parte de junho com ele, que foi o Ada, o Ardor, do Nabokov, um lançamento da editora Alfaguara, que eu recebi do grupo Companhia das Letras, mas eu só falo, né, da leitura no fechamento no mês em que ela foi concluída. Então, agora, no início de julho, eu estou finalmente a pouco mais de 100 páginas de concluir esse livro e falo mais sobre ele no próximo fechamento. Por conta disso, encerramos esse fechamento de mês curtíssimo com 2 leituras, mas que foram bastante interessantes, cada uma ao seu modo. Aproveita para me contar aqui embaixo quais foram as leituras que vocês fizeram nesse mês. Não se esqueça de se inscrever no canal se ainda não forem inscritos e deixarem um joinha se curtiram, porque isso ajuda muito o canal a crescer. Um beijo e até a próxima. Tchau!